Bem, na semana passada a gente começou, eu comecei a dar continuidade ao estudo que a gente estava fazendo sobre as faculdades da alma, mas ao detalhar o objeto da faculdade sensível, a gente acabou entrando num assunto de metafísica, que é aquela questão da distinção entre matéria, substância, matéria, forma, e parece que o pessoal estava interessado um pouco nesse assunto, né? A Flávia colocou algumas dúvidas lá, eu comecei a esboçar um raciocínio lá para algumas definições para responder, mas acaba que não deu tempo de eu concluir. Então, talvez valha a pena a gente esclarecer aqueles pontos melhores antes da gente avançar, até porque eles estão interligados. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida específica pela qual a gente possa começar, ou se eu começo tentando responder as perguntas da Flávia. O que vocês me dizem? Aí a gente passou, ó, o tema que a gente estava estudando estaria dentro de psicologia, né? A parte mais cognitiva da alma humana, a gente estava discernindo ali a questão dos sentidos, né? Dos objetos próprios do sentido, etc. A gente ia passar lá pelos sentidos internos, até chegar na inteligência, etc. Mas, ao falar das faculdades da alma, a gente acaba tendo que falar dos objetos dessa faculdade, porque o que vai diferenciar uma faculdade da outra é o objeto dela. Quer dizer, o que faz a minha memória ser diferente da minha imaginação é que o objeto da memória é um, o objeto da imaginação é outro. Assim como o que diferencia a minha visão da minha audição é o objeto de cada uma. A gente já viu, né? O objeto da visão é a cor, o objeto da audição é o som. Então, é a diversidade de objetos que determina a diversidade de faculdades. De modo que, quando a gente quer falar das faculdades, a gente acaba tendo que falar dos objetos. E, ao falar dos objetos, a gente pode escorregar para a metafísica. Foi o que aconteceu na semana passada, que a gente começou a falar das coisas em si mesmas, e como é que elas funcionam, como é que elas são, qual a estrutura delas, etc. Então, uma coisa está ligada para a outra, a gente vai realmente ficar passando, isso é até bom, num certo sentido, porque vai aumentando o nosso grau de contemplação da coisa. A gente vai trafegando pelos vários aspectos da realidade, que é uma só. Tá? Embora a gente só possa conceber a realidade a partir dos seus vários aspectos, ela é uma só. Então, quanto mais a gente conseguir trafegar por esses aspectos, sem perder o fio da meada, maior vai ser o nosso grau de contemplação da realidade como um todo. Mais veloz fica nosso pensamento, mais a gente adquire o hábito da sabedoria, que consiste justamente em percorrer os vários aspectos da realidade sem perder o fio da meada, sem perder a unidade que os articula e os organiza. Então, não é um mal esse tipo de coisa. Na verdade, essa mentoria foi pensada até, eu não determinei tema e nada disso, para que a gente possa tentar aproveitar essa liberdade a nosso favor. Tá? Então, eu não sei, alguém tem alguma pergunta? Flávia, quer falar? Até aquela parte que você explicou lá no WhatsApp estava ok, entendi. A minha dúvida é mais a respeito da matéria, né? Sim. Do que realmente é a matéria, se ela é uma substância ou se ela leva outro nome, né? Porque a impressão que eu tenho é que a matéria ela é composta de outra matéria, que é composta de outra matéria, até chegar naquela matéria primordial que eu não sei o que é. Se é uma substância, se de fato ela existe, ou se é só uma ideia, Uhum. uma Sim, suposição. sim. Vamos pensar assim, vamos começar então por aí. Vamos pensar assim. Ah, quando você pergunta o que uma coisa é, o que é tal coisa? Essa pergunta, ela nunca se dirige à matéria. Ela se dirige à forma da coisa, ou à essência da coisa. Tá? Se eu te pergunto assim, ó, ah, vou pegar um objeto artificial, tá? A gente sempre começa pelo objeto artificial, mas tem aquele problema de que o objeto artificial, no fundo, não é uma substância. Tá? Ele é uma substância natural alterada pelas mãos humanas. Mas vamos supor que fosse. Vamos trabalhar como se os objetos artificiais fossem substâncias, fossem coisas mesmo.
Então, por exemplo, se eu pego isso aqui e pergunto para você, o que é isso? Você não vai me responder, isso é aço. Você vai me responder, é uma caneca. Por que você faz isso? Porque você sabe que a pergunta pelo que é, tá, ela aponta na direção da essência da coisa, da forma dela, e não do que ela é feita, não na direção do que ela é feita, do material do qual ela é feita. Se eu te pergunto do que é feito isso, a sua mente é dirigida para uma outra coisa. Você esquece a forma um pouquinho e vai na direção do material que recebe essa forma de caneca. Então, por exemplo, eu poderia pegar, ver se eu tenho uma outra caneca aqui. Não, mas olha só, vou pegar dois objetos iguais, mas feitos de matéria diferente. Vamos supor que eu tenho duas moedas. Vamos supor que essa aqui seja feita de cobre e essa aqui seja feita de prata. Ok? Se eu pergunto para você, o que é cada uma dessas coisas? Você vai me responder com um mesmo nome, moeda, que designa a essência disso aqui. Mas se eu te pergunto, do que são feitas essas coisas? Você vai me responder com dois nomes diferentes. Você fala, essa aqui é feita de prata, essa aqui é feita de bronze. Isso, tô dando esse exemplo para a gente ver como que essas duas perguntas dirigem a nossa mente para aspectos diferentes da coisa. A pergunta, o que é, dirige a nossa mente para a essência, ou para a forma da coisa. Aqui vamos tomar forma e essência como mesma coisa. Eu disse já que não são exatamente a mesma coisa, mas a gente tem que começar devagar. Então, a pergunta o que é remete a minha atenção, dirige a minha inteligência na direção da forma ou da essência da coisa, da natureza da coisa. É como se perguntar o que é uma coisa é perguntar qual é a natureza dessa coisa. A natureza disso aqui é moeda. Né? Isso aqui também. Então, a forma é a mesma. Ó. Elas são a mesma coisa nesse sentido. Mas elas são feitas da mesma coisa? Não. Essa é feita de prata, essa é feita de bronze. Ok? Então, toda vez que nós perguntamos o que é uma coisa, nós estamos nos remetendo, nos referindo à forma. O que é a forma? A forma é algum princípio invisível que organiza a matéria de uma determinada maneira e não de outra. Percebe? A forma ela é uma coisa difícil de você perceber porque ela é invisível, porque ela é um princípio imaterial, porque ela não é matéria. Então, a forma, nós poderíamos definir forma como o princípio que organiza a matéria, que determina a matéria, que configura a matéria, ou que dispõe a matéria, de tal modo que, junto com essa matéria, ela constitua um ser e não outro. Então, essa forma, que eu não estou vendo com os olhos, tá? Forma não é formato, mas essa essência, aplicada a essa matéria aqui, que é o bronze, dá esse ser individual que é a moeda. Então, a moeda é um ser individual composto de uma matéria, que é o bronze, nesse caso, esta moeda, né? Então, esta moeda é um ser individual composto de uma matéria, que é o bronze, e de uma forma, que é o que eu chamo de moeda. Eu posso definir essa forma. Tá? É uma realidade quantitativa, sei lá, e geralmente esférica, que serve para trocar determinados bens. Sei lá, não interessa qual é a definição agora. Uhum. Então, esse indivíduo aqui que está na minha mão, tá? É uma mistura de matéria e de forma. Ele é feito de alguma coisa e ele é alguma coisa. Tá? E o que ele é, olha só, o que ele é nunca se confunde com aquilo do que ele é feito. As coisas nunca são feitas delas mesmas. Elas são sempre feitas de outras coisas. Certo? Uma moeda não é feita de moeda.
Uma moeda é feita de bronze, sei lá, de cobre, de ferro, de prata, de ouro, etc. Tá? Então, o que uma coisa é, nunca se confunde com aquilo do que ele é feito. Tá? E a coisa em si mesma, individualmente falando, a coisa concreta, que é o que a gente chama em metafísica de substância, a coisa concreta, que a gente chama de substância, no sentido mais próprio dessa palavra, ela é um composto de forma e de matéria. Ok até aqui? Sim, mas no caso, por exemplo, o bronze. Como que ele é encontrado na natureza? Sei lá, em forma de pedra, sei lá, uma pedra que é o bronze. E isso não é uma substância? Não, então, aí uma outra coisa é o seguinte, eu tenho aqui uma moeda, ela tem forma, essência de moeda, natureza de moeda, e é feita de bronze. Tá? Agora, eu posso pegar e esquecer esquecer a moeda, esquecer a natureza de moeda, e olhar só para a matéria. Eu posso olhar só para a matéria, que é o bronze. Quando eu esqueço a forma e olho só para a matéria, que é o bronze, eu me dou conta que o bronze também é uma substância. Eu falo, opa, o bronze é uma coisa individual, concreta. Então, o bronze também tem uma forma e uma matéria. Quando eu digo bronze, eu estou me referindo a uma determinada essência que configura, dispõe, organiza, determina uma matéria. O problema começa quando eu me pergunto, do que é feito o bronze? Aí eu não consigo responder. Não faz sentido eu dizer que o bronze é feito de pedra. Percebe? Ah. O bronze, ele é um tipo de mineral, assim como a pedra. Pedra, aliás, é um nome genérico para mineral sólido. Tá? E aí que eu chego então na matéria-prima. Aí você chega na matéria-prima. Você fala, ó, então, assim, o bronze ele tem que ser feito de alguma coisa. Tá? Por que ele tem que ser feito de alguma coisa? Ele tem que ser feito de alguma coisa porque eu posso transformar o bronze em outra coisa. Eu posso pegar o bronze, jogar ele sei lá, eu posso submetê-lo a alguma experiência química e transformá-lo numa outra coisa. Eu não sei no que o bronze pode ser transformado, mas certamente ele pode, certo? Eu posso aquecê-lo de tal modo que ele vira, sei lá, pó, vira fumaça, vira qualquer outra coisa. Então vamos supor que o bronze seja capaz de virar cinza. Então, se eu aqueço esse bronze a tal ponto que ele vai virar cinza. Não deve acontecer isso, mas só para a gente supor que eu não tenho muito conhecimento químico, tá? Se o bronze é capaz de se transformar em outra coisa que não é bronze, tá? É porque por baixo dessas duas coisas, o bronze e aquilo no que ele vai se transformar, tem um sujeito que permanece o mesmo, dando suporte para essa alteração. Senão, eu não diria que o bronze virou a outra coisa. Eu diria que o bronze sumiu e a outra coisa apareceu sem que não tivesse nenhuma ligação entre uma coisa e outra. Mas a minha inteligência percebe uma continuidade entre o bronze e aquilo no que ele se transformou. Ela percebe essa continuidade, ela percebe, ó, é o bronze que agora virou uma outra coisa. Tem algum caldo ali, ó, tem algum princípio plástico por baixo que eu não sei se é ouro, se é areia, eu não sei o que que é. Mas tem algum princípio plástico ali, tá, que permaneceu mesmo, que já estava no bronze e que continua naquela coisa, seja lá qual seja essa coisa, na qual o bronze se transformou. Esse princípio é a matéria. Ele é mais ou menos como o bronze. Tá? Se eu transformar o bronze de moeda para medalha, sei lá, para um crucifixo. Se eu pegar essa moeda e transformar em crucifixo, o que permaneceu de um ponto para o outro? Podem responder. Se eu pegar essa moeda e transformar em crucifixo, o que Bronze. permaneceu? O bronze.
Então, nesse caso, eu digo que o bronze é a matéria. Agora, e se eu pegar o bronze e transformar numa outra coisa? O bronze vai deixar de ser e vai vir a ser uma outra coisa diferente do bronze. Aí eu me pergunto, qual é o princípio que permaneceu por baixo? Eu não sei, mas tem que ter, porque eu estou percebendo que o bronze está virando outra coisa. De algum modo, a minha inteligência percebe uma continuidade. Essa continuidade é o sinal, é a presença de um princípio plástico que dá suporte a essa alteração que acontece por cima, por assim dizer. Esse princípio plástico é o que eu chamo de matéria no sentido mais profundo da palavra. É a matéria-prima. Por que ela é matéria-prima? Porque esse princípio plástico, não tem forma nenhuma. Ele não pode ser areia, ele não pode ser ouro, ele não pode ser nada. Ele é simplesmente uma pura potência para ser alguma coisa, bronze ou cinza. Assim como o bronze é uma potência para ser moeda ou crucifixo, por baixo do bronze tem alguma coisa que é uma potência para ser bronze ou para ser cinza. E por isso eu posso transformar o bronze em cinza. Professor, se algo é visível, então necessariamente tem uma forma. É, então até a matéria-prima é uma substância. Não. Porque, por exemplo, se eu for dissecando isso, né, todo esse processo de o que está por trás do bronze, o que está por trás dessa, sei lá, dessas partículas que o compõem, eu vou chegar, sei lá, no átomo. Aí eu vou pensar o que está por trás do átomo. Então seria algo que eu não vejo. Eu vou chegar em Deus. Não, porque aí você estaria dizendo que as coisas são feitas de Deus. Não. Olha só, veja bem. Vamos esquecer o átomo. O átomo a gente não pode colocar na jogada, porque átomo, quando a gente fala átomo, olha só. Quando a gente fala átomo, a gente não sabe muito bem do que a gente está falando. Nós imaginamos um monte de bolinha. Tá? Eu imagino, na verdade, que o átomo é uma espécie de molécula. Eu imagino que se eu quebrar isso aqui em pedacinhos muito pequenininhos, eu vou ter o átomo. Eu vou ter o átomo, mas não é assim. Ninguém sabe o que é átomo. Ninguém sabe se o átomo é uma bolinha, se o átomo é uma energia. Ninguém sabe realmente o que é átomo. E o átomo definitivamente não é aquilo do que isso é feito, porque para eu chegar no átomo eu tenho que destruir isso aqui. E para eu chegar na matéria de uma coisa, eu não preciso destruir aquela coisa. Percebe? Isso aqui é uma moeda de bronze. Eu tenho aqui a moeda e eu tenho o bronze aqui agora. Ó. Eu não preciso destruir a moeda para descobrir que ela é feita de bronze. E eu também não preciso destruir o bronze para descobrir que ele é feito de matéria-prima. Uhum. Embora, quando ele mude de bronze para outra coisa, fica mais evidente a necessidade da matéria-prima. Mas eu sei que ela já estava no bronze e continua nessa outra coisa. Então, é próprio da matéria de uma coisa, tá, ser presente a essa própria coisa. Ela não é uma coisa que aparece quando você bota a coisa no acelerador de partícula e destrói a coisa. Percebe? O átomo é uma coisa que você só tem acesso a ele se você destruir aquilo que depois você diz que é feito de átomo. Tá entendendo? Então, átomo é uma coisa assim, ninguém sabe direito o que é isso. Na verdade, dá para saber, tá? Mas a gente tem que tirar da nossa cabeça a ideia de que as coisas são feitas de átomo. Elas não são feitas de átomo. Tá? Então, veja bem, quando eu chego no bronze, do bronze para baixo, só tem a matéria-prima. Ok? Do bronze para baixo, o que eu tenho? É a matéria-prima. Ele é feito de alguma coisa. Eu não sei do que, mas ele é feito de alguma coisa. Na verdade, olha só, aqui que está o ponto do negócio. Na verdade, essa coisa da qual o bronze é feito, essa coisa da qual qualquer ente natural é feito, ente natural, não é artificial. Os entes artificiais são feitos de coisas naturais, ok? Os objetos da arte são feitos de criaturas. O problema é, e as criaturas são feitas de quê? Todo mundo está entendendo a nomenclatura que eu estou usando?
Estou chamando de criatura ou de objeto natural aquilo que Deus criou, aquilo que já está no mundo aí. E eu estou chamando de Certo. objeto de arte ou da técnica aquilo que o homem faz a partir dos objetos naturais das criaturas. Perguntar do que um objeto da arte é feito é fácil, porque os objetos de arte sempre são feitos de criaturas. A cama é feita de madeira, a moeda é feita de bronze, e, sei lá, o livro é feito de papel, qualquer coisa assim. O problema começa quando eu quero saber do que são feitas as criaturas. E por que eu tenho que saber? Por que as criaturas têm que ser feitas de alguma coisa? Porque elas mudam umas nas outras. Se elas não mudassem umas nas outras, eu não me faria essa pergunta. Elas são sempre feitas de matéria-prima, né, professor? A resposta é, elas são sempre feitas de alguma matéria básica da qual tudo que é natural é feito. Então, existe uma matéria básica da qual tudo que existe, do ponto de vista natural, é feito. Agora, por que eu não posso saber o que é essa matéria? Porque a pergunta o que se refere a quê? É uma forma. A forma. E aquilo do que tudo é feito, por definição, não pode ter forma. Justamente por isso ela pode receber qualquer forma e ser qualquer coisa. Ó, para o bronze poder ser moeda ou crucifixo, em si mesmo ele não pode ser nem moeda nem crucifixo. Ele tem apenas que poder ser moeda ou crucifixo. Ele pode receber a forma de moeda e receber a forma de crucifixo. Mas em si mesmo ele é apenas uma potência para ser moeda ou crucifixo. Percebe? Ele está desprovido da forma de moeda e desprovido da forma de crucifixo. E por isso ele pode receber uma dessas duas formas. Agora, se eu estou falando de uma matéria mais básica ainda, que pode ser qualquer coisa natural, bronze, maçã, ser humano, cachorro, galinha, papagaio, essa coisa tem que ser desprovida de qualquer forma para poder receber todas as formas, qualquer uma das formas. Professor, Então Ela não dá, existe. não tem. Então, isso é o segundo ponto, a gente vai chegar lá. O primeiro ponto é entender que tem algo que existe e que é desprovido de forma. E, portanto, não cabe, em relação a esse algo, perguntar o que ele é. Não cabe perguntar o que ele é. Você sabe que ele existe porque você tem que postular que ele existe. As coisas não seriam possíveis se esse algo não existisse. Só que algo sem os quais as coisas não seriam possíveis, porque as coisas estão mudando umas nas outras, isso é uma evidência. A evidência da qual a gente está partindo aqui é a evidência de que uma coisa muda em outra, uma substância se transforma em outra. Primeira coisa que os filósofos trabalham lá na Grécia é o quê? Tudo muda, tudo flui. As coisas estão mudando o tempo inteiro. O ar vira fogo. Como é que é possível? O ar vira fogo. Opa, só é possível porque por baixo dos dois tem uma linha contínua que permite que a forma ar saia e a forma fogo entre. Mas o que é essa coisa que suporta a mudança de todas as outras? Essa coisa você não pode dizer o que ela é. Porque justamente para que ela possa suportar a mudança de qualquer coisa em qualquer outra coisa, e, portanto, para que ela possa receber qualquer forma, ela mesma tem que ser vazia de forma. Ela é uma terra vazia e informe, como está lá no Gênesis. Ela é um barro cósmico. Você pode, analogamente, você pode chamá-la de água, como Tales de Mileto chamou. Você pode chamá-la de ar, como Anaxímenes chamou. Você pode chamá-la de um monte de coisa, de caos, de oceano, mas você tem que saber que isso é análogo. Você pode até usar um termo mais literal, como o Anaximandro falou, aperon. É o indeterminado. Existe um princípio indeterminado que é a base de todas as determinações, que é aquilo que recebe todas as determinações.
Então, se eu pegar todas as coisas naturais e botar num liquidificador gigante e bater até elas perderem todas as formas, vai sobrar esse caldo, que é uma matéria primordial, uma matéria cósmica, que eu não posso dizer o que ela é, porque ela não tem forma. Até aí deu para entender? Eu sei que isso está suscitando uma segunda questão, que é aquela que a Flávia colocou, e que ela ia colocar agora. Eu acho que uma coisa que atrapalha bastante também o raciocínio de entender é a gente, né? Mas quando você fala de algo, de certa forma você está falando de um sujeito, né? Aí o ato de falar, de substanciar de certa forma aquela coisa, atrapalha isso, pensando como se aquela coisa fosse Sim, algo, né? sim. O objeto da inteligência é o ser, é a forma. Então eu não consigo inteligir a matéria-prima. Esse é o problema. A matéria-prima ela é ininteligível e é por isso que o mundo sempre tem uma dimensão ininteligível. Por que o mundo é meio obscuro, meio confuso? Porque ele tem um princípio ininteligível misturado com princípios inteligíveis. Uhum. Por que eu consigo saber que a Flávia é um ser humano, mas eu não consigo definir a Flávia? Se eu tentar definir a Flávia, eu vou começar a penetrar em toda a composição da qual a Flávia é feita, e eu vou começar a me aproximar da presença da matéria-prima nela. E aí eu nunca vou conseguir completar essa definição, porque sempre tem um negócio ali dentro que é indeterminado. O mundo ele é confuso, porque na base dele existe uma coisa, como diz Santo Agostinho, Deus fez o mundo com dois princípios. Um parecido com ele, que é a forma, e um parecido com o nada, que é a matéria-prima. A matéria-prima dos seres existentes é o mais próximo do nada. Ela é quase um nada, ela é uma pura potência para ser alguma coisa. A única coisa que eu posso dizer dela é que ela é uma potência para ser qualquer coisa. Mas justamente por isso eu não posso dizer o que ela é, num sentido que satisfaça a minha inteligência. Platão dizia o seguinte: a matéria-prima, que ele chamava de cora, a matéria-prima, ela só pode ser captada por um raciocínio espúrio. Então, olha o que o Platão está dizendo. A matéria-prima, ela só pode ser captada por um raciocínio meio sombrio, meio ilegítimo. A sua inteligência não pega a matéria-prima. Ela pega um monte de outras coisas. Mas para pegar essas outras coisas, ela percebe que tem que ter, como que de costas, ela percebe que tem que ter um outro negócio ali que ela não alcança. Esse negócio ela dá um nome, ela fala, isso é a matéria-prima. Não pode ser o nada, porque isso tem que estar presente de algum modo. Mas eu não posso dizer o que é, não pode ser uma substância, não pode ser uma coisa. Então, olha só, o mundo é misterioso, a gente não pode esquecer disso. O mundo é misterioso. Existem no mundo componentes misteriosos. E, na verdade, existem dois grandes componentes misteriosos, um para baixo e um para cima. Porque se você começar a tentar captar Deus com a sua inteligência, você também vai encontrar um problema parecido. Mas não porque Deus é sombrio e ininteligível, mas porque ele é inteligível demais. E a sua inteligência não alcança aquela luz. São as duas escuridões. Aquela que acontece quando você olha para o sol diretamente e aquela quando você entra num lugar totalmente desprovido de luz. Então tem dois grandes componentes misteriosos no mundo, que é aquilo que transcende a sua inteligência, porque é inteligível demais, de tal modo que uma inteligência criada não tem poder para captar, que é o inteligível incriado, quer dizer, o inteligível incriado, que é Deus, aquela luz incriada, não pode ser captada por uma luminosidade, por uma inteligência criada. Então, quando você começa a tentar falar de Deus também, vai ler lá o tratado da teologia negativa do Dionísio Areopagita. Eu falo, cara, Deus não dá para falar, Deus é o seu sem nome, Deus é o obscuro, Deus é o além do além, Deus é o não ser para além do ser.
Ele falou, cara, não dá, esse negócio não cabe. É o que Moisés fala, quem visse Deus morreria. Não dá para você conter Deus, ó. Mas também existe um mistério descendente, um mistério material, que é algo que você não pode compreender, não porque ele transcende a capacidade da sua inteligência, mas porque ele é ininteligível. Ele só é inteligível como ininteligível. A única coisa que você consegue inteligir dele é que ele é ininteligível. Olha que coisa. Eu sei que isso é difícil, mas isso é assim mesmo. Uhum. Tem coisas cujo entendimento é entender que aquilo não dá para entender. Algumas delas é entender que aquilo não dá para entender porque é inteligível demais. É o caso de Deus. Outras é entender que aquilo não dá para entender porque é ininteligível mesmo. É igual você pegar a filosofia de um sujeito, sei lá, como Nietzsche, e tentar entender a filosofia do Nietzsche. Você só vai entender a filosofia do Nietzsche quando você chegar à conclusão de que não dá para entender a filosofia do Nietzsche, porque tem um componente ininteligível nela. Eu passei anos tentando entender esses caras, anos tentando entender, porque eu vi que os meus professores na faculdade só repetiam, eles aprendiam a falar igual. Falava igual Nietzsche, falava igual Michel Foucault. Eu falei, cara, eles estão falando, mas eles não estão entendendo o que eles estão falando. Eu quero entender. Aí alguém um dia me disse, você não vai entender se ler Aristóteles. Eu fui estudar Aristóteles e depois apliquei. Aí eu falei, entendi. É que não dá para entender. Entender esses caras é entender que na filosofia deles existe um componente caótico, tem uma contradição ali dentro, que eles mesmos não viam. E você vai, aí você tem duas alternativas, ou você abandona esses caras, ou você fica imitando eles, fingindo que está entendendo. Percebe? Então, nós estamos falando, quando a gente fala daquilo do que todas as coisas são feitas, nós estamos falando do caos primordial, do qual falam as mitologias antigas, da terra vazia e informe, da qual fala a Bíblia, né? Nós estamos falando de um princípio obscuro, que faz parte da realidade. A realidade é uma mistura de luz e escuridão, a realidade criada. Se ela fosse só luz, ela seria Deus, pô. Deus não pode criar coisas diferentes dele sem misturar em algo dele algo que é contrário a ele. Percebe? É por isso que todo objeto físico produz uma sombra, não é assim? Você pega o objeto, bota diante do sol, o sol ilumina o objeto, você vê o objeto, mas do outro lado o que aparece? Um anti-objeto. Aquele mesmo objeto sem propriedade, sem característica, todo obscuro. Ó. Então, esse problema aparece até no mundo físico. A sombra no mundo físico é o correlato da matéria-prima no mundo metafísico. Quer dizer, Deus não pode criar coisas diferentes dele, Deus não pode produzir criaturas sem misturar em algo que é seu, que é próprio de Deus, que é a luz, que é a inteligibilidade, que é a forma, a essência. Ele não pode criar outras coisas sem misturar com isso uma parcela de não ser, como diria Platão, de sombra, de ininteligibilidade. Ó. Tá? Todos nós, todas as criaturas são uma mistura de luz e um pouquinho de treva. Pô. Dá para entender isso ou não? É claro, entender isso não quer dizer muita coisa, assim, né? Mas é como se Deus pensasse assim, e se eu fosse eu menos um pouquinho? Aí daria a Flávia. E se fosse eu e menos um outro pouquinho? Aí daria o Vinícius. Percebe? Para criar as coisas é como se Deus tivesse que excluir um pouquinho de luminosidade dele mesmo. Ó. Não tem outro jeito. Por isso que Deus só faz coisas imperfeitas. Por incrível que pareça. Porque a prerrogativa da perfeição é dele, pô. As pessoas perguntam, por que Deus não fez um mundo perfeito, onde tudo é perfeito? Cara, esse mundo é ele mesmo, pô.
Quando você está querendo essa perfeição, você está querendo ser Deus, pô. Inclusive, ele é tão bonzinho que ele te prometeu isso. Ele vai te dar isso. Ele vai deixar você ser um pouco ele lá em cima. Ele vai te aproximar tanto dele que a distância entre você e ele vai ser a mínima necessária para você poder vê-lo. Ela vai ser curta o suficiente para que você não veja, para que não gere quase que sombra nenhuma. É que aqui a gente está muito distante de Deus. E, portanto, a gente pode se perder no mundo das sombras. Eu sei que agora o discurso está meio poético, mas vamos lá. Tá? Mas aqui a gente está distante de Deus, e, portanto, a gente pode se perder no meio da sombra. Mas na visão beatífica, a gente não vai se confundir com Deus, mas estaremos tão próximos dele que a distância que nos separará dele vai ser a mínima necessária para que a gente possa vê-lo. Sem sê-lo. Estão percebendo? Eu estou misturando aqui discurso dialético com discurso poético, porque você vê que na obra de Platão chega um momento que o Platão fala, agora não dá mais para ficar na dialética, agora eu vou contar um mito aqui. Eu vou fazer um discurso meio poético. Porque o grande objetivo é a gente chegar lá em cima. O grande objetivo não é a gente entender a coisa conceitualmente, isso aí a gente não vai conseguir totalmente. O objetivo, ele é de ordem existencial. E se para isso, a partir de um determinado grau da especulação, a gente tem que sacrificar a própria especulação, em nome de um discurso mais místico, mais simbólico, mais poético, azar, ué. A gente vai entrar nessa. Então, quando a gente toca nessas coisas misteriosas, as palavras, elas falham um pouquinho mesmo. Tá? Mas a gente vai chegar no segundo problema, tá, Flávia? Que é, como é que esse negócio existe? Se é a matéria-prima, se é aquilo do que tudo mais é feito. Tem uma janela aqui do lado, quando eu levanto a garrafa de vidro para poder preencher o copo de água, dá um reflexo na janela, parece que tem alguém do meu lado ali enchendo uma garrafa também. Às vezes, quando tem que acenar para ele ali. Como é que essa coisa desprovida de forma, de determinação, ela existe? Se para existir, é impossível algo existir sem ser alguma coisa, sem ter uma forma. A resposta que se dá para isso, e na verdade ela me parece a única possível, é o seguinte: olha só, o problema não é essa coisa existir. Existir, ela pode existir. Ela não pode existir sem uma forma nela. Não é um problema a matéria-prima existir. O problema é ela existir sozinha. Mas se tiver uma forma nela, o que vai existir é o quê? É a coisa, é a substância concreta. Então, a grande resposta é: o que existe não é nem a forma solta, nem a matéria-prima solta. O que existe é a substância, que é a coisa composta de matéria-prima e forma. E, nesse sentido, a matéria-prima pode existir, porque ali ela já está determinada por uma forma. E, justamente por isso, você nunca tem acesso a ela sozinha. Você só tem acesso a ela nas coisas naturais. Só aproveitando o gancho, uma dúvida mais simples. Então, a substância, ela é a composição da matéria-prima e forma. E um artefato, por exemplo... Só para aproveitar o que você está dizendo e tornar a coisa mais precisa. Aí daqui a pouco a gente retoma esses conceitos. Tá. Ela é uma composição entre matéria-prima e forma substancial. Certo. Tá? Que é aquela forma principal que diz o que a coisa é. Ok, só para a gente já aproveitar Vamos lá. Certo, matéria-prima e forma substancial. E isso é uma substância. E se eu pegar um artefato humano, por exemplo, ele vai ser uma composição de matéria e forma. Na verdade, o artefato humano, tudo bem. Você pode falar que ele é uma composição de matéria e forma, mas não de matéria-prima e forma substancial. Ele é uma composição de matéria segunda, certo, que é o que a gente tinha chamado de substância antes, tá? E forma acidental.
A forma acidental, ok. Forma acidental, porque você só Ok. modificou aquela substância nos seus acidentes. Tá, Você e deu aí um eu não formato posso, diferente, uma cor diferente, etc. e aí eu não posso falar que isso é uma substância, mas eu posso falar que isso é uma essência. Então, tem uma essência ali. Você não vai dizer que isso é uma essência, tá? Mas tem uma essência ali, porque aquilo Bom, é alguma coisa, certo? Mas tá, não faz parte da essência daquilo ser substância. Aquilo é um tá. artefato. Artefato. É uma outra coisa. Aquilo no fundo, o que a gente chama de artefato é um acidente. Aquilo é um acidente, né? O que eu chamo de moeda nada mais é do Sim, que um conjunto de acidentes do cobre. Envolve o formato, que envolve o desenho aqui, que envolve o valor que eu atribuo a isso aqui. Tudo isso são propriedades que são propriedades do cobre, no final das contas. Ó. Tá? Então, esse conjunto de modificações acidentais que eu aplico ao cobre é o que eu chamo de moeda. mas a moeda é uma essência. Sim, claro. Os acidentes também têm essência, Ok. certo? Os acidentes também têm essência, eles também são alguma coisa. Tudo que é alguma coisa, esse alguma coisa indica essência. Então, se eu falo assim, o cobre é redondo, existe tanto a essência do cobre quanto a essência do redondo. Senão eu não Certo. saberia o que é redondo nem o que é cobre. Né? Percebe? Eu Ok. falo, o cobre é redondo, é de 2, sei lá, de 1 centímetro. 1 centímetro também tem uma essência, senão eu não saberia o que é 1 centímetro. Sim. Ok? Então, a essência vale Ok. tanto para a substância quanto para acidente, tudo isso tem essência. A única coisa que não Legal. tem essência mesmo é a tal da matéria-prima, que está lá na base de tudo. Esse negócio da matéria-prima está profundamente ligado ao mistério do mal, está profundamente ligado ao culto das divindades terrestres, telúricas, Pachamama, essas coisas. Tá? Então, para você entender o paganismo e o culto dessas divindades inferiores, você tem que entender essa coisa, essa base metafísica, ajuda muito. Né? A gente não vai fazer essa transposição aqui agora, mas é só para vocês saberem que esse negócio não é só um capricho. Uhum. Professor, Essas religiões orgiásticas que fazem orgias, onde tudo. Ó, repara como é que a tendência dessas religiões pagãs e telúricas que cultuam deuses da terra é de tudo se misturar. Percebe? Os rituais dionisíacos, onde os laços de parentesco se perdem, então você tem lá relações sexuais entre pai, filha, primo, etc., incesto, onde todo mundo fica sem roupa e começa a se machucar, e a se bater, e etc., e todo mundo se mistura. Aí você lembra hoje desses cultos de ordem feminista, né, onde as pessoas começam a ir se despojando das formas humanas e cada vez mais se entregando a posturas animalescas, e até abaixo das animalescas, elas rastejam, elas gritam e se misturam na terra, na lama, e é sempre um processo pelo qual você está se despindo das formas na direção dessa matéria-prima, na direção dessa matéria-prima. É claro que você nunca vai chegar lá. Chegar lá equivaleria a você deixar de ser o que você é. Mas você vai caminhando para baixo e você vai se tornando vulnerável a seres inteligentes que têm um domínio muito grande de forças, de determinações sutis, que estão no nível de uma matéria que você até desconhece. Porque entre o nosso mundo e a matéria-prima tem graus de materialidade. São os graus que a física quântica explora. Tem graus refinados de materialidade, determinações acidentais. Você vê, a gente conseguiu achar o átomo, essas coisas, essas partículas. Mas pela magia e pelas técnicas mágicas, você acessa, muito antes da mecânica quântica, você já acessava níveis de determinações muito refinadas, que estão entre o nosso mundo concreto e a matéria-prima. E os demônios acessam isso muito melhor do que a gente. Então, se você começa a se despojar demais das formas, dos valores morais e das virtudes, e daqui a pouco você já não se acredita mais humano, você se unifica com um totem, com um animal, com não sei o quê, você está se tornando vulnerável a essas determinações, por assim dizer, pré-substanciais, ó, mais materiais, e aos seres que têm domínio sobre elas.
É uma tendência descendente na direção da matéria, da dissolução. Oi, Caio. Caio gostou agora, né, Caio? Esse assunto aí. Não, é porque o senhor meio que mais ou menos já respondeu, porque pensando nesses dois polos, né, o de cima e o de baixo, a forma e a matéria, uma vez eu estava ouvindo uma aula do Gugu e me veio essa analogia quase que evidente, né, desse polo material com o mal. E eu perguntei para ele se isso aí não tinha alguma relação com o próprio inferno, né? Se não de maneira direta, pelo menos de maneira analógica. Eu não sei se ele entendeu a minha pergunta, porque era um encontro, né? Eu não sei se ele entendeu o negócio, mas ele disse que não. Mas eu não sei se ele entendeu ou não, mas me parece muito evidente que existe uma analogia entre uma coisa e outra, né? E quais são as duas coisas? Que você falou da matéria com o mal, depois falou da matéria com o inferno. Você está falando especificamente de quê? Não, porque esse plano, o que tende para a matéria é essa dissolução que o senhor está descrevendo, né? Uhum. E isso aí tem uma relação evidente, foi o que pareceu para mim quando eu estava vendo a aula dele lá, com o mal, com a dissolução das coisas, e isso aí me sugeriu, não, isso aqui tem alguma coisa a ver até com o inferno, que seria uma dissolução total. Sim. Olha só, a gente tem que lembrar o seguinte, a matéria-prima foi criada por Deus, então ela é boa. A matéria-prima, enquanto tal, ela é boa, ela foi criada por Deus. Tá? Embora ela não tenha sido criada sozinha, ela foi criada na composição da criatura. Então, no momento em que Deus criou ali o Sol, sei lá, a primeira coisa que ele criou como forma e matéria-prima junto. Ele uniu essas duas coisas. Então, ele criou a forma, criou a matéria-prima. Na verdade, ele criou a coisa, e ao criar a coisa, ele cria a matéria-prima e a forma. Então, a matéria-prima em si mesma não é um mal. Mas, na medida em que você é uma composição de matéria-prima com forma, e na medida em que a sua essência, a sua natureza é dada fundamentalmente pela sua forma, porque a matéria-prima não é nada, não tem forma nenhuma, ela só é a potência para você ser o que você é, mas o que você é mesmo é dado pela forma. Se você fosse despojando dessa forma e caminhando na direção de uma matéria-prima indeterminada, para você isso é um mal. Não é que a matéria-prima é um mal em si. É que se aproximar dela para cada ser equivale a se despojar daquilo que ele é, a privar-se do que ele é, do seu próprio ser. E o mal é justamente essa privação. Professor, Sim. é isso então que falam que quando a gente está no inferno nós não somos humanos mais? É essa perda da forma como humano? Eu nunca ouvi isso aí. Eu nunca ouvi isso aí. No inferno, assim, a princípio, até onde eu entendo, a gente é humano. Não tem como você deixar de ser humano. Não tem como você deixar de ser humano. Porque aí não é você mais. Eu acho que eu me expressei errado, que você perde a sua humanidade. Você perde a sua humanidade no sentido de que você tem, no inferno, num certo sentido, você tem o mínimo de realização da sua natureza possível. A gente poderia dizer assim. Você está privado da graça, e você não pode ficar privado das suas potências naturais, porque isso seria ser você deixar de ser o que você é. Então, no inferno, você continua tendo inteligência, tendo vontade, depois da ressurreição você vai ter até corpo e etc. Então, você continua tendo as suas potências, mas as suas potências estão privadas de se atualizar da maneira devida. Entendi, então, obrigada. assim, você não vai poder, você até vai inteligir Deus, mas você vai inteligir Deus como aquilo que você não tem e nunca vai ter. Então, se você está lá como um humano certinho, mas o meio no qual você está é um meio completamente hostil, é maximamente hostil. Então, você vai estar maximamente privado da possibilidade, da disposição contextual para atualizar o que você é, para ser em plenitude o que você é. Então, você vai estar com sede, não tem água. Você vai estar com calor, não tem ar-condicionado. Ou você vai estar com frio, não tem sol. Né? Você vai estar com sede de Deus e não tem Deus.
E mais ainda, vai ter a plena compreensão de que nunca vai ter Deus. E vai ter a plena compreensão de que você que escolheu aquilo, então vai gerar raiva. E não vai ter do que se vingar, então a raiva nunca vai deixar de existir. Então o inferno ele é completamente positivo. Ó. O inferno é um lugar, tá? Segundo a doutrina, ele é um lugar. Então lá tem coisas, ó, tem fogo, tem chão, tá? Tem lagos e tem pessoas. Só que o lugar é completamente hostil. Uhum. É um lugar completamente hostil. Por quê? Porque lá foi feito para você pagar, para você compensar, tá? Para você pagar mesmo as coisas erradas que você fez. Então você, durante sua vida, você descompensou demais o mundo. Tá? E o mundo, ele é regido por uma unidade, pô. Então o mundo é justo. A lei que impera no mundo é a lei do equilíbrio. Se você descompensou demais o mundo, em algum momento você vai ter que devolver o que você pegou. Se você não devolveu durante a vida, aí tem duas maneiras de você devolver, o inferno e o purgatório. Nos dois lugares você vai ter que devolver o que você pegou indevidamente. Você matou, você roubou, você adulterou, etc. Então lá é só um lugar onde você vai pagar pelo que você fez de errado. E por isso ele tem que ser um lugar hostil, porque a gente paga pelos nossos excessos numa direção com excessos em outra. Então, se eu abusei demais da minha língua aqui, e falei demais da vida dos outros aqui, xinguei demais os outros, e falei mentira demais, lá no inferno vai ter um lugarzinho para mim onde vou ficar ouvindo um monte de demônio falando blasfêmia, me xingando e me lembrando que eu tô ferrado, que eu tô lá e nunca vou sair, etc. E se eu usei a minha língua dessa maneira indevida, a tal ponto que ela me separou definitivamente de Deus, que criou uma inimizade mesmo entre eu e Deus, eu vou estar lá para sempre. Então não vai ser só uma purificação como no purgatório, vai ser uma danação eterna. E no inferno não tem nenhum gesto de bondade, não é, professor? Oi? No inferno não tem nenhum gesto de bondade, né? No sentido deliberado, não, mas você tem coisas boas lá, porque as naturezas que estão lá são boas. O demônio é um anjo, o ser humano é uma criação. O demônio e o humano, e as pedras, e o fogo, tudo isso são criaturas, e enquanto tal, são bons. Eles não serão bons para você, mas na economia geral do cosmos, tudo aquilo é bom. Tanto é que a justiça divina depende daquilo para se cumprir. Uhum. Tá? São Tomás se pergunta assim: aqueles que estão no céu, os beatificados, os santos, lá no céu, eles se deleitarão com a visão dos condenados no inferno? Aí ele responde assim: sim e não. Não no sentido de que eles vão se deleitar com o fato daquelas almas estarem perdidas e sofrendo. Então, essencialmente, eles não vão se deleitar vendo o sofrimento dos condenados. Mas acidentalmente eles vão, porque esse sofrimento nada mais é do que um efeito colateral da justiça divina. Então, na visão beatífica, você vai ver a justiça divina como um todo. E nessa visão está incluída a pena devida aos pecadores. E nesse sentido você vai se deleitar com a visão deles no inferno. Acidentalmente. Percebe? Mais ou menos como quando um cara é um assassino aí, matou uma família inteira, um monte de criancinha, estuprou, o cara é condenado à morte. Você não se deleita exatamente com o fato do cara estar lá recebendo um choque ou morrendo, etc. Mas você se deleita com a justiça sendo cumprida nesse fato. E, inclusive, faz parte desse deleite com a justiça, eventual, te ser dada a oportunidade de ver o cara morrendo. Percebe? Não por uma questão de crueldade, tá? Mas por uma questão que você precisa ver a justiça se manifestar. Às vezes, deve ter gente que fala assim, não, eu não quero assistir. Mas eu acho que, no geral, onde tem pena de morte nos Estados Unidos, pelo menos em filme, né? A gente vê que a família pode ir lá assistir o trem. Aí as pessoas perguntam,
Mas e se eu for para o céu e o meu pai for para o inferno? Aí, assim, a visão da justiça divina, ela vai ser tão plena, cara, que é que a gente não consegue imaginar essas coisas. A gente parece que para a gente o céu vai ser o inferno. Você vai ficar sofrendo a falta do seu irmão. Mas não, a visão da justiça divina, ela vai ser tão perfeita que isso aí não vai te perturbar. Além do que, tem um outro aspecto ainda extremamente misterioso. As coisas são mais elas mesmas em Deus do que nelas mesmas. Olha só. Eu, Sérgio, sou mais Sérgio em Deus do que em mim mesmo. O que metafisicamente é bastante evidente, ó, embora seja estranho de pensar. Eu não posso ser mais eu mesmo aqui fora de mim do que em Deus. Eu vim integralmente dele, por um ato de criação. Então, num certo sentido, você também pode dizer para o sujeito seguinte, não, cara, lá no céu seu irmão vai estar lá com você. Porque as perfeições que o seu irmão se manifestavam para você aqui na Terra, elas não vão te faltar lá. Quando você pensa que o seu irmão, o seu pai não vai estar no céu com você, você pensa assim, faltarão algumas perfeições para mim no céu. Mas isso é impossível, porque o céu é a totalidade das perfeições. Então, as perfeições que faziam você se alegrar com a presença do seu pai e do seu irmão estarão com você lá. O que significa que, num certo sentido, eles estarão lá, pô. Só que, caramba, isso é muito difícil. Aqui a gente já está num tipo de conhecimento que a gente só consegue esbarrar nele, ó. Não por um raciocínio espúrio, mas porque é luz demais. É uma coisa que é só lá mesmo. Aí vale aquilo que o apóstolo diz, ó, o que o próprio Cristo diz, né? O que está preparado para vocês lá em cima, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. É um negócio muito grande, é uma luz muito grande. Esse negócio, a gente tem que lembrar, eu estava vendo esse dia um vídeo do Padre Paulo falando disso. A gente acha que céu é um direito humano. O céu não é um direito humano. O céu não nos é devido por natureza. O céu é uma graça que Deus nos dá. A felicidade natural do ser humano é aquela que as crianças abortadas encontram lá no limbo das crianças. Lá é um mundo tranquilo, bonito, elas contemplam Deus nas criaturas, não tem perturbação, entendeu? Não tem o sofrimento é mínimo, tá? Nem tem sofrimento num certo sentido. Mas elas não têm a visão beatífica. A visão beatífica é isso que Deus nos ofereceu, ele nos ofereceu por graça. Então é um negócio muito grande, que ultrapassa aquilo que a nossa natureza merece por conta própria. Que assim, Deus fez a natureza humana para alguma coisa. Essa alguma coisa para a qual ele fez a natureza humana, tá? Ele dá para ela. Ele coloca à disposição dela. É que a natureza humana é livre, ela pode recusar isso. Mas, além disso que é devido à natureza humana, Deus falou assim, caramba, mas esse cara é um espírito como eu. Então, por mais que em virtude da natureza humana ele só mereça naturalmente isso, em virtude do fato dele possuir uma inteligência, ele pode ter o que eu sou em plenitude. Isso cabe nele. Então, só que isso não cabe, ele não pode ter isso por meios próprios. Ele só pode ter isso se eu criar essas condições. Então eu vou lá e vou aperfeiçoar a alma dele com as virtudes teologais, com os dons do Espírito Santo. Eu vou modificá-lo, eu vou divinizá-lo para que ele seja um homem divinizado. E aí ele vai poder desfrutar de uma coisa que está além daquilo que ele merece por natureza. Isso serve para a gente se lembrar que o que a gente vai ver no céu é um negócio muito fora do comum. Muito fora do comum. Não tem como você sentir falta lá do seu pai, da sua mãe, se eles estiverem no inferno. Como que isso vai ser? Não sei. Minha cabeça não aguenta. Mas não pode ser o contrário, senão não seria céu, seria inferno, pô. Então você dissipa o aspecto ininteligível, quer dizer, não pode ser o contrário, porque senão não estaria no céu, estaria no inferno. Então isso não pode, você joga fora a sombra.
Só que vai sobrar a escuridão da luminosidade excessiva. Mas também eu não sei como é que vai ser, cara. Mas isso quer dizer o quê, no final das contas? Que vai ser muito bom mesmo. E ele ainda vem aqui e ainda fala, ó, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, sei lá, eu não me lembro mais. Literalmente. Então, é por isso que é muito bom também a gente meditar no céu, nos bens futuros. Né? Porque isso enche a gente de esperança. Teve um dia que eu Mas acordei. é difícil isso aí, né, professor? Porque eu não sei, eu tenho mais imagens do inferno do que do céu. Não, sim, num certo sentido, parece mais fácil você fazer analogias em relação ao inferno. Tá? É um pouco mais fácil, porque no inferno não vai ter nada. ah, ah, no inferno, num certo sentido, você vai ter o mal que você tem aqui qualitativamente aumentado, mais intensamente, mais intenso. No céu parece que você vai ter uma mudança de qualidade mesmo, parece que vai entrar uma outra dimensão. Então, quer dizer, para você imaginar o céu, você teria que introduzir uma quarta dimensão, né? Tenta pensar um corpo com 4 dimensões, não dá. Você está preso nas 3 dimensões. Então, você tenta pensar o céu, você não consegue, porque tem que entrar, alguma coisa vai se abrir. Alguma coisa vai se abrir lá, que vai fazer essas coisas que aqui te parecem absurdas ficarem límpidas, claras. Agora, para o inferno dá para você imaginar, porque você imagina algumas coisas ruins daqui, muito ruins. Tem algumas dificuldades do tipo, é um fogo que queima e não se extingue, é um corpo que é queimado e não se extingue também. Mas tudo bem. Você pensa assim, você vai prolongando para o tempo. Você pensa, em vez de pensar na eternidade, você pensa que vai demorar muito. Em vez de pensar um corpo que não se extingue, um fogo que não se apaga, você vai pensar num corpo que demora muito, 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 muito para se extinguir. Ou que ele se extingue e nasce de novo. São as imagens que a gente tem, né? Você vai cair num lago de fogo, vai derreter inteiro, mas daqui a pouco você vai estar ali inteiro de novo. Parece que é mais fácil criar analogias. Eu não sei, eu nunca pensei nisso, tá? Agora está me parecendo isso. Que é mais fácil fazer analogias para o inferno do que para o céu, o que faz um certo sentido. O que transcende é mais difícil de pensar. Professor, os santos tiveram revelações de como seria o céu? Sim, sim. Alguns foram lá e voltaram. São Paulo mesmo fala, ó, eu fui lá. Não sei em qual céu, mas eu fui lá. Não sei se foi de corpo ou só alma, mas eu fui lá e. Uhum. É por isso que eu falo, o negócio é muito misterioso. A gente tem uma trava na nossa cabeça. Esse negócio de educação moderna é uma desgraça. Tem um santo, não sei se é João o cozinheiro, John the Cooker, alguma coisa assim. Uma vez eu fiz até uma postagem sobre uma sequência de histórias falando da história dele, que ele foi no paraíso terrestre e trouxe o fruto de lá. Segundo os teólogos, o paraíso terrestre ele existe e ele está em algum lugar do universo. Ele não está na Terra, ele foi separado da Terra. Alguns vão falar que depois do dilúvio, que até o dilúvio ele ainda era visível no alto da montanha, mas era inacessível porque os anjos estavam lá, sei lá. Outros vão falar, não, não se determina quando, mas ele foi separado da Terra e ele está em algum lugar do universo. São Tomás fala assim, ó, não dá para ir no paraíso terrestre porque para ir você tem que se aproximar demais do fogo do Sol. Então ele dá a entender que ele está no alto, mas ainda dentro do nosso mundo físico, tá? Mas que não dá para você chegar lá. E ele vai falar que aquelas espadas de fogo dos anjos, simbolicamente falando, é a luz do sol que vai te impedir de chegar até lá. Agora você pensa, cara, mas como é que eu vou entender isso com a cosmologia newtoniana? Na minha cabeça, o sol é só um corpo que está ali. Eu vou andando e daqui é tudo preto em volta. Com essa visão não dá. O que também não quer dizer que essa visão não seja, cara, mas isso é demais.
Não, olha só, o Wolfgang Schmidt tem um texto num livro dele chamado A Sabedoria da Cosmovisão Antiga, alguma coisa assim, onde ele trata do problema da Terra, da idade da Terra, se a Terra realmente tem milhões de anos ou tem apenas alguns milhares de anos. E trata desse problema também dos antigos falarem que os corpos celestes eram feitos de uma outra matéria, que era o éter. E ele fala, mas ao mesmo tempo a gente sabe que os caras foram lá na Lua. E ele desenvolve um raciocínio mostrando que não é impossível. Eu não devia ter falado disso, que eu nunca falei isso, então eu não sei expressar esse trem. Mas ele fala alguma coisa assim, não é possível, não é impossível que fisicamente, se você sai da Terra e vai para o espaço, você encontre os astros com a mesma matéria da qual as coisas são feitas aqui. Uhum. Não é impossível que fisicamente você os encontre assim, mas que, de fato, eles sejam realmente feitos de outra matéria e outras dimensões existam lá. Uhum. Ele tenta juntar as duas coisas, as duas possibilidades. Eu tenho até que ler esse texto no filme, vou até pegar o livro aqui, eu vou ter que ler ele depois da aula, para lembrar desse raciocínio que ele faz. Peraí. Deixar separado aqui. É A Sabedoria da Antiga Cosmologia, o nome do livro. Então, assim, não é que você tem que abrir mão totalmente da visão newtoniana, não, porque realmente os caras, você bota lá o telescópio, você vê algumas coisas, e talvez os caras tenham ido na Lua mesmo, não sei. Mas Não contradiz, é né? possível que, quando você se aproxima desses corpos fisicamente, você só perceba a dimensão física deles. Mais ou menos assim. Deixa eu tentar dar um exemplo. É como aquela história dos cegos lá com o elefante. Sabe? Você tem lá um elefante, bota lá 3 cegos para palpar um elefante. Um abraça a perna, fala que é uma coluna. Um abraça o rabo, fala que é uma cobra. Um abraça a orelha, fala que é, sei lá, uma outra coisa. O elefante está ali. Mas por uma limitação da visão deles, eles só conseguem ver parcialmente aquele elefante. Então, se você se aproxima fisicamente da Lua, talvez você só consiga ver a parte física da Lua. Mas olha como é que é misterioso, olha que coisa misteriosa. Você da Terra, você vê que todos os corpos da Terra se movem de forma irregular. Na Terra, nada se move de forma regular. Na Terra é assim, ó. Você pega a pedra, o movimento dela é para baixo. Ó. Você pega a água, o movimento dela é para baixo também. Ó. Mesma coisa. Você pega o ar, você sopra, tá? O movimento dele é mais ou menos ascendente. E o fogo também. Acende o fogo, ele sobe. Então, num certo sentido, na Terra, os corpos ou se movem para baixo ou se movem para cima. Ou eles caem, ou eles sobem. Aí você olha para o céu e você vê umas coisas que parecem corpos e que se movem assim, ó. Milhares e milhares de anos eles estão fazendo o mesmo movimento, circular perfeito. Perfeito. Qual é a única possibilidade de um corpo terrestre se mover dessa maneira? Num movimento circular perfeito. Qual que é a única... Quando alguém age sobre ele, né? Quando uma inteligência viola o movimento natural dele. Certo? Eu estou violando, para segurar esse isqueiro aqui, eu estou violando o movimento natural dele, porque o movimento natural dele é esse aqui. Se eu faço assim, eu estou violando mais ainda. Ó. Daí que está a concepção que alguns antigos tinham de que, na verdade, os astros eram deuses. Ou eram, pelo menos, governados por inteligência. Tem uma inteligência movendo aqueles negócios, porque um corpo não pode se mover daquele jeito, sem uma inteligência governando. Ou, como Aristóteles fala, não é bem isso. É que eles são corpos de uma outra ordem. São corpos mais perfeitos do que os da Terra.
Então, lá é uma outra esfera de realidade, ó. Tanto é que na Terra os corpos... Olha que interessante. Na Terra os corpos mudam. Uma substância pode virar outra, como a gente falou em relação à matéria-prima. Mas os corpos astrais, eles não viram outra coisa. O único movimento que esses corpos possuem é o movimento local. Mas a Lua nunca deixa de ser a Lua e vira outra coisa. O Sol nunca deixa de ser o Sol e vira outra coisa. Então, na concepção de Aristóteles, por exemplo, ele vai falar assim, não, ó, os corpos celestes, eles são feitos de um outro tipo de matéria. Porque como eles não mudam de um para o outro, eles não são feitos da mesma matéria-prima, dessa matéria-prima da qual a gente estava falando aqui. Eles podem ser feitos de uma outra matéria. É um tema dificílimo isso. Eu mesmo ainda não estudei isso a fundo. Eles só têm movimento local e eles não são capazes de movimento substancial. E o movimento local deles é perfeito. O que faz todo sentido simbolicamente, porque você vai caminhando da Terra para o alto, o mundo vai ficando mais luminoso. O mundo vai ficando mais perfeito. Ó. Então, quanto mais você olha para cima, mais o mundo físico reflete uma perfeição do mundo espiritual. Agora, nada impede que se eu for andando, fizer uma escada e subir na Lua, eu chegue lá e só encontre pedra, pô. Ela pode ter essa base material, mas a forma dela, certo, pode expressar algo de outra natureza. É aquela história tem um clipe daquele roqueiro que era do Barão Vermelho, Frejá. Sabem quem é? Tem um clipe dele que é um sujeito que fica olhando a lua, namorando a lua no céu. É um desenho animado. Já viram? Ele fica olhando para a lua no céu, fica encantado com a lua. A lua dá uma piscada para ele, uma coisa assim. Ele fica doido para ir para a lua. E aí ele começa a desenvolver uma tecnologia para ir para a lua. Porque ele quer lá ver, pô. Ele vê daqui. Pô, é até interessante a ideia. Eu fiz até um texto que eu fiz, a intuição veio quando lendo esse texto do Wolfgang Schmidt. Olha que interessante. Lendo esse texto do Wolfgang Schmidt, e depois o meu filho adorava esse clipe. Adorava ver essa musiquinha, esse clipe. E que é uma música romântica. Procura um amor que seja bom para mim. É um cara procurando um amor romântico, né? E aí ele vê a lua distante e fala, caramba, é aquilo lá, é aquela beleza que eu quero. Aí ele começa a desenvolver uma tecnologia para ir até lá, de fato. Aí ele, sei lá, faz um balão, aí não dá certo. Faz uma outra coisa e não dá certo. No final ele faz um foguete e consegue ir. Só que quando ele cai lá, ele só encontra a terra. Aí quando ele cai lá, só encontra a terra, ele fica triste de novo. Aí ele fica triste, meio cabisbaixo, a música vai tocando, daqui a pouco ele olha para lá e ele vê a terra, de longe. Aí a terra tá linda, atraindo ele. Aí o clipe termina assim, agora ele quer voltar para a terra. Aí me veio, eu tenho um texto que eu fiz sobre a Lua, onde eu coloco assim, tem coisas que foram feitas para ser olhada. A Lua, num certo sentido, ela foi feita para ser olhada. Deus fez ela, os luminares, para te orientar, pô, não é para você ir lá. Se você for lá, tem um grande risco de você perder a essência da Lua. Você vai ficar com a matéria da qual ela é feita, mas você vai perder a essência dela. Aí eu até termino assim, os nossos pés têm que estar na Terra, pô, a cabeça é que tem que estar na Lua. Então, eu preciso estudar mais isso, eu não queria ter entrado nisso, entrei sem querer, porque aqui eu já estou trafegando numa região muito misteriosa, muito esquisita, para o qual eu não tenho precisão física para poder descrever isso, como é que seria isso. Mas é bem possível que nem a cosmologia antiga, nem a moderna estejam completamente erradas. E que o segredo esteja na articulação das duas. E a gente, eu acho que eu entrei nesse assunto porque a gente tem, quando a gente começa a falar dessas coisas, do céu, do inferno, do paraíso terrestre que está em algum lugar do universo,
a gente tem uma grande dificuldade porque a gente tende... Você vê que quando eu falo a palavra cosmos ou universo, na mente de vocês deve vir a Via Láctea, alguma coisa assim. Vem alguma cena do Guerra nas Estrelas, como é que chama? Era Jornada nas Estrelas, aquelas porcarias assim. Isso é um vício. A gente não pode pensar o cosmos assim, a gente tem que pensar o cosmos daqui, ó, do que a gente está vendo. Você não pode trocar o que você tá, a experiência real que você tem do cosmos por uma imagem gráfica feita por computador, qualquer coisa assim. Ainda que se você tiver um dia a oportunidade de entrar num foguete e ir lá, você vai ver algo parecido com aquilo. Tá entendendo? Posso fazer um comentário? Pode. Quando eu li isso aí no Wolfgang Smith, eu tive a impressão de que muitos dos problemas que a gente tem hoje surgem a partir disso aí que o senhor falou, quando a gente terrestrializa o céu, né? O céu ele perde as qualidades e ele se torna igual à Terra, né? Então você perde é uma espécie de democratização do cosmos, né? A Terra ficou igual à Lua ficou igual à Terra, não Sim. tem mais uma distinção qualitativa. Sim. E o senhor falando dessa questão da imagem, quando o senhor fala cosmos, a gente já imagina aquelas... Eu lembro quando eu era criança, eu tinha uma coleção de figurinha que mostrava lá Júpiter, né? Os negócios tudo feito em computador. A gente tem que eliminar isso daí, mas me parece que a recuperação desse esquema celeste tradicional, qualitativo, vamos dizer assim, ele passa pela astrologia. Eu não vejo outro jeito de reatribuir o aspecto qualitativo do céu, se não pela astrologia. Não, sim, mas aí você está falando, você está usando a palavra astrologia não no sentido da técnica. Não, no sentido simbólico. Sim, aí você está falando da cosmologia antiga. Mas eu acho que é isso, né? Que inclui, a cosmologia, você está certo, a cosmologia antiga, ela tem uma visão muito particular sobre o mundo astral, o mundo dos corpos celestes. Porque ela lida com os corpos celestes, sobretudo a partir dos dados que você tem dele daqui. Você fica olhando Saturno girando e você fala, cara, é engraçado, porque todo mundo amadurece mais ou menos quando Saturno completa uma volta. Que negócio doido. Isso é batata, pô. Então você vai vendo essas coisas, você vai percebendo essas analogias. E Deus disse, pô, que fez essas coisas para a gente se orientar. Isso não tem nada a ver com prever o futuro, ou com astrologia horária, nada disso, mas tem a ver com você descrever o céu, primeiro, do ponto de vista humano. Deus fez o céu para você olhar do jeito que ele está aqui, pô. Você começar a extrapolar a sua posição, você pensa bem, você descrever o céu segundo um ponto de vista no qual você não pode ficar lá, você não pode passar sua vida lá. Deus não pode ter feito o mundo assim. Eu vou fazer o mundo, mas assim, o homem só vai conseguir saber como é que esse mundo é se ele sair da sua posição real de existência, entrar num foguete, num lugar completamente hostil, onde ele vai voltar surdo, vai voltar doente, vai voltar todo ferrado, como os astronautas voltam. E é só nessa condição completamente adversa à natureza dele que ele vai ter acesso ao mundo como ele é. E é só um cara que vai conseguir fazer isso, os outros vão ter que aprender isso porque ele contou. Pô, esse não é Deus, pô. Isso aí é pura gnose, né? Isso é gnose, pô. É um mundo hostil no qual Deus esconde de você os segredos dele. E você só acessa esses segredos se você submeter a uma ascese terrível. Porque o astronauta, a ascese do astronauta é parecida com a ascese dos maniqueístas antigos. Ó. E é uma elite, né? Só uma elite muito pequena tem acesso. Não quer dizer que o que eles estão dizendo, o que eles veem lá, seja falso. Só quer dizer que é o seguinte, cara, se a sabedoria, para alcançar a sabedoria, eu tenho que negar a natureza das coisas dessa maneira, essa sabedoria não está querendo falar comigo, pô. Ela está se escondendo de mim. E essa é a visão do Galileu, do Newton. A natureza, ela esconde os seus segredos, você tem que violá-la para ela revelar. O modelo científico do Galileu é baseado na Inquisição. Você tem que botar a natureza contra a parede. Só espremida ela revela os seus segredos. Na cosmologia antiga, na ciência antiga, não.
A natureza já está revelando os seus segredos. Você tem que ter contemplação amorosa, aprender a ouvir, a descrever as coisas como elas se mostram, a contemplar as coisas. E a nossa dificuldade hoje é de fazer isso. O que a gente está fazendo aqui, falando de matéria-prima, de substância? A gente está deixando as coisas se mostrarem como elas são. E a gente está vendo que isso é difícil pra caramba. O problema está justamente que a gente já tem uma tendência a violar a natureza. A gente está tentando, nesses estudos nossos aqui, nós estamos tentando refrear a tendência da nossa mente de violar as coisas, para que a gente possa descrever as coisas como elas são, na simplicidade do senso comum. Aí vem um cara e fala assim, não, você tem que violar mais ainda. Você tem que pegar a vaca, tirar ela do habitat dela, botar no laboratório, alimentar ela com uma comida que não é a própria dela, você tem que mudar tudo para ver como é que as coisas são. Tudo bem, você vai adquirir algum conhecimento, mas, pô, daí para você adquirir um conhecimento que você possa chamar de sabedoria, que vai te situar dentro da existência e te dar aquilo que a gente falou que é a grande finalidade que a gente está buscando, né, que é a vida boa, que é a felicidade, que é descobrir o sentido das coisas, aí é um salto muito grande. Isso aí está te afastando. Isso é uma cosmovisão diabólica e não simbólica, no sentido de que ela te afasta, ela te separa da forma. Né? É a mesma coisa do negócio lá do feminismo que eu falei. Olha só, ao invés de você ver a Lua, que foi feita para ser vista de longe, e que só se expressa na sua essência vista de longe, você vai para pertinho dela. Aí, quando você vai muito pertinho dela, você perde ela. E você só encontra a matéria da Lua. A forma mesmo você perdeu. Na verdade, aí eu coloquei nesse texto meu, eu coloco, depois eu vou postar ele lá. Eu coloco assim, o problema do Neil Armstrong é que quando ele foi para a Lua, ele só encontrou a Terra. Você vai para a Lua, você encontra a Terra. Se encontrar a Lua mesmo, você não pode estar pisando nela. Estão entendendo a lógica do negócio? Uhum. Só que a gente foi muito danificado por essa. Pô, a gente pegou aí séculos desse negócio já. Né? E a gente já estava afetado pelo pecado original, porque o pecado original já produz uma queda. Olha só, pessoal, voltando no início da aula. O pecado original, um dos efeitos do pecado original é a ignorância. E o que é a ignorância? A ignorância ela é fundamentalmente você não ver a forma e ver a matéria antes da forma. E ter que fazer um esforço danado para ver a forma. Imagina o seguinte, quando eu pego isso aqui para vocês e pergunto o que é isso, vocês imediatamente respondem moeda. Só se eu perguntar do que isso é feito, que vocês vão falar prata. Agora, imagine que essa é a situação do homem no paraíso. Nós estamos no paraíso agora, tá? Aí eu pergunto, o que é isso? Aí vocês, é uma moeda. Ah, do que é feito? De prata. Aí vamos supor que Deus falou assim, ah, tá, mas não use essa moeda. Se você usar essa moeda, você vai ser expulso daqui. A gente vai lá e usa. Aí fomos colocados para fora. Aí a nossa situação agora vai ser precisamente a seguinte, eu vou perguntar para vocês, o que é isso? Vocês vão me dizer, é prata. E eu vou ter que fazer um esforço danado, Deus vai ter que mandar profeta, vai ter que revelar um monte de coisa para a gente entender que isso aqui é uma moeda. Deu para entender? Tá. E num certo sentido, isso já acontece, porque quando você olha para uma árvore, tá, antes de ver que aquilo ali é um símbolo axial, tá, é uma imagem da sua alma, tá, a árvore foi feita para você olhar para ela e imediatamente ver o sentido da sua vida. Por isso que os xamãs dançam em volta da árvore, por isso que Buda se iluminou sentado debaixo de uma árvore, por isso que a árvore está lá no paraíso. Tá? O vegetal, a estrutura arbórea, tá? Ela é uma imagem muito evidente da alma humana, do sentido da alma humana, ó, dessa ligação do céu e da terra. Você tira as folhas da árvore e tira a terra de baixo. Tá? Ela é um eixo com duas partes iguais, ó. Ela tem uma raiz em cima e uma raiz embaixo. E ela é um eixo entre o céu e a terra. É aquele símbolo budista, o Vajra, que é exatamente isso.
Só que você olha para uma árvore, você não vê isso. Você vê casca, você vê folha, né? Os budistas têm uma história que é assim, quando você olha para a floresta de longe, você vê a floresta, mas quando você chega perto dela, você perde a floresta e vê a árvore, vê folha, vê chão e etc. Ah, e é a mesma coisa, se você... Aqui, sei lá, pega essa imagem aqui, né? Eu pergunto, o que é isso aqui? Todo mundo fala, é a Virgem Maria. Uhum. Mas eu também posso pegar e puxar a visão de vocês para baixo. Eu falei, não, cara, isso aqui ó, é plástico, é tinta, é folha de ouro, não é a Virgem Maria. Nesse momento, eu fiz a atividade do diabo, ó, eu puxei a visão de vocês para baixo. Percebe? Num certo sentido, os artefatos são uma misericórdia divina. Porque pelo artefato, a gente tem uma visão semelhante, a gente pode conseguir entender a visão que o homem tinha no paraíso das coisas. Que quando eu te mostro um artefato, você vê primeiro a forma e depois a matéria. Você lembra, Maurício, semana passada, o trabalho que deu para a gente ver que... Eu não lembro qual foi o exemplo que a gente deu de um artefato, quando você fez a primeira pergunta, né? E eu fiquei falando assim, não, mas presta atenção, a cama, ela não é cama, ela é madeira. Em relação ao artefato, a gente tem que fazer um esforço para descer. Então é como se Deus falasse assim, eu vou dar uma pista para eles. Os objetos que eles fizerem, porque eles são como eu, eles são co-criadores, então eles têm uma semelhança comigo também no ato de criar. Quando eles produzirem alguma coisa, eles vão ter a oportunidade de ver primeiro a forma e depois a matéria. Metafisicamente, isso gera uma confusão, porque faz você achar que os artefatos são substâncias. Mas simbolicamente, isso te ajuda a ver como era a sua visão no paraíso. E no paraíso, quando você olhava para uma árvore, primeiro você via o sentido da sua existência. Depois você via casca, tronco, e poderia ver qualquer outra porcaria lá, xilema, floema, célula, átomo e qualquer coisa. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é um trabalho danado para conseguir ver aquilo para o que as coisas foram feitas, aquilo que as coisas revelam para a gente. É novamente o negócio do C.S. Lewis que eu falei, a teoria do milagre dele. Ele falou, ó, Cristo só veio aqui e transformou água em vinho porque a gente perdeu a capacidade de ver que a videira já faz isso. A videira já transforma água em vinho, e isso já é um milagre, pô. Só que a gente olha para a videira e não vê mais isso. Aquela história do João e Pé de Feijão também, que eu acho que eu falei numa dessas aulas aqui, não falei? Do desenho lá do Pica-Pau, onde o João pega lá o Pica-Pau, compra, troca ó, o boi da mulher pelo feijão, ele pega a semente e joga e imediatamente nasce uma árvore. Aí você pega e pensa assim, caramba, se eu jogasse uma semente no chão e imediatamente nascesse uma árvore, pô, eu ia acreditar em Deus na hora. Ou pelo menos no diabo, mas na visão materialista eu não caía. Porque ia ser muito mágico, pô. Você imagina, você pega 3 carocinhos de feijão, joga no chão, aquele... Caramba, que coisa fantástica. Só que olha só, já é isso que acontece, pô. Só acontece num tempo um pouco mais longo, que a nossa ignorância separa. E aí você não consegue ver, contemplar aquilo na totalidade. Aí Deus vem e faz na sua frente. Só que ele não faz, ele não fica aqui fazendo para todo mundo ver, porque ele quer, na verdade, que você medite, que você faça o esforço de começar a perceber que a matéria é só um suporte pelo qual a luz se revela. E essa luz, por sua vez, talvez seja um suporte para uma outra luz. Tá? É o negócio dos 2 ladrões, pô. São 2 ladrões entre o Cristo, do lado do Cristo. Um olhava e via Deus, o outro olhava e via só um homem. Como é que pode? Percebe que é a mesma coisa? Um ladrão olhava e falava, caramba, é Deus que está aqui comigo. Senhor, me leva junto com o Senhor. Lembra de mim lá em cima. O cara falar isso, ele não está vendo só um homem comum. Ele está vendo Deus ali. O outro não, o outro está debochando. Ele só está vendo o homem. É um vendo a moeda, o outro vendo o cobre. Lembra daquele carrossel que eu fiz da velhinha? Alguém chegou a ver no Instagram? Da imagem de uma velha, que é uma velha e uma moça. Ó.
O segredo todo está naquilo ali. E isso que a gente está fazendo aqui nessas aulas é um exercício de ir percorrendo essas escalas. Ó. A inteligência foi feita para ver formas. Só que tem formas que estão transcendem tanto a nossa visão que a gente tem dificuldade para pegar. Mas vocês sabem por experiência que de vez em quando a gente pega. Agora mesmo. Isso do que a gente está falando agora, se eu desligar essa aula aqui e tiver que começar a dar ela de novo para uma outra turma, eu não vou conseguir. Que agora, pelo teor da conversa, a gente chegou num nível em que tem uma determinada forma aqui, uma determinada luz, que a gente está junto, pelo menos encostando nela um pouquinho. Eu não posso parar de falar, porque se eu parar de falar, eu perco ela. E se alguém chegar de fora e entrar aqui agora, não vai entender nada do que a gente está falando, provavelmente. E esses geralmente são os melhores momentos das aulas. Então, um momento em que brilha, todo mundo pegou junto, deu uma voada junto assim, aí depois esfria, a gente volta para a Lua, para a Lua Terra, né? Volta para a Terra. Eu fiquei mais assustado agora ainda com essas coisas que o senhor falou aí. Mas é de assustar mesmo. Porque esse exemplo que o senhor deu da imagem aí, quando o senhor falou, não, se eu chamo a atenção para vocês do que é feito, eu estou usando a visão do diabo. Foi assim que o senhor falou, não foi? Sim, sim. Porque, assim, eu já tinha mais ou menos uma noção disso, mas agora parece que ficou mais claro para mim. Então, assim, tudo enquanto é aula de ciência que a gente teve, é aula demoníaca. Sob certo aspecto. Eu vou no supermercado, eu vou pegar uma lata lá de, sei lá, de feijão. Aí você vai olhar lá os componentes, né? Só tem lá proteína, carboidrato. Quer dizer, é só chamando atenção para esses véus Abaixo, materiais. Sim. Bizarro, cara. Aí tem um adendo que é o seguinte: do mesmo jeito que eu tenho aqui moeda, a moeda ela tem uma utilidade no mundo do dinheiro, certo? No mundo social normal. Mas se eu estiver numa ilha deserta e tiver isso aqui comigo lá no meu bolso, enquanto moeda isso já não vale mais nada. Mas enquanto prata talvez valha. Às vezes para fazer alguma coisa lá, algum instrumento, isso aqui que vai servir para mim. Estou precisando de um instrumentinho para fazer uma gambiarra aqui, vai ser isso. Então, às vezes, o conhecimento científico que a gente tem da composição material das coisas vai ter uma escala da realidade onde ele vai ser extremamente útil e bom. Percebe? Tem uma escala da realidade onde você precisa saber dessas coisas. O problema é você achatar a realidade inteira nessa escala e deixar de ver aquelas escalas mais importantes, na qual esses conhecimentos são insuficientes. É isso, esse é o que é o problema da ciência moderna. Não é ela focar no aspecto material e discernir ali componentes. É ela pegar e falar que o mundo se reduz àquilo. E aquelas aspirações mais elevadas que você tem, mais elevadas, o sentido da vida, a conquista do infinito, a perfeição, ela começa a falar que você tem que buscar ali. É quando ela fala assim, não, então Deus não existe, ó. Então o planeta Terra é só mais um átomo no meio do mundo de átomos. Então quer dizer que o sentido da sua vida não está na religião, não está na oração. Isso tudo é só seus neurônios ali, tarará. Então, não é que essas coisas sejam. Aí, a mesma coisa do negócio lá da matéria-prima. Não é que essas coisas sejam más em si mesmas. Mas quando você prende o homem numa dimensão, sendo que o homem possui expectativas, apetites, em relação a outra dimensão, aí você está fazendo um mal para ele. E o ensino daquilo vai se converter num mal, de fato. E de fato isso acontece, porque você vai para a escola, você vai aprender não somente que o mundo é feito de átomos e etc. O que o professor ensina? Antes eles acreditavam em deuses, em anjos, e agora descobriram que tudo é feito de átomo, que tudo pode ser explicado pela gravidade, pelo não sei o quê. Aí ferrou. Aí tá o mal. Porque aí você está colocando, um movimento para baixo está sendo descrito como um progresso. Isso é próprio do diabo. Ele está fazendo você virar bicho e te convencendo de que você vai ser como Deus.
Você está achando que você vai virar Deus, agora daqui a pouco você vai estar tendo que se coberto com roupa de pele de bicho morto. Porque você olha para o corpo da sua esposa e sente vergonha. Porque você sente uma atração irracional. Você não vislumbra mais ali a beleza divina, a misericórdia divina e nada disso. Oi, Flávio. Não fui eu, professor. Foi a Jade. Eu só ia comentar que me lembrou a física quântica, entre várias aspas, New Age, onde eles falam que o átomo é a energia divina. Sim, sim. Aí vai chegar um ponto que o cara vai falar mesmo que a matéria-prima é Deus. Deus é o campo unificado. Aí o diabo ganhou. Entendeu? Porque para você acessar Deus, você vai ter que se despojar da moral, das virtudes, etc. Você vê que todo o mundo moderno, toda a filosofia moderna, todo o materialismo é uma via descendente, ó. O materialismo consiste, como é que começa o Tratado do Newton? Agora que antigamente os homens acreditavam em forma substancial, em essência, agora a gente já sabe que nada disso existe. Então nós temos que definir os corpos por outros elementos. Aí ele começa a falar, existe a quantidade de matéria, a massa, é a mesma historinha do professor em sala de aula. Ele não está só dizendo que o corpo tem essa dimensão também. Ele está falando, não, essa dimensão aqui é a real, a outra é falsa. O mérito do Wolfgang Schmidt é que ele junta tudo. Ele fala, não, essa aqui de baixo não pode ser explicada sem essa outra de cima. Você não entende o que ela é. Você não entende o que é a Lua só indo lá e olhando, estudando do que ela é feita, pô. Porque aí você só vai achar a Terra, pô. A impressão que eu tenho, eu posso estar errado, professor. Me corrija se eu estiver errado. É que esse processo de materialização, vamos dizer assim, ele tende a um tipo de dissolução, mas ele vai manifestando um monte de coisa, né? Então, a tecnologia. Vai, porque tem um monte de determinações ali. Só que isso aí, o que o Wolfgang Schmidt faz, que é meio que. Ele faz um negócio muito sinistro, porque ele pega todo esse caldo quântico de manifestação moderna, de coisa moderna, ele corrige o negócio e integra dentro da tradição, vamos dizer assim. Sim. Então, eu não sei, mas a obra dele é muito assim, ele tá fazendo um negócio que é quase que impossível de fazer, porque essa dissolução, se ninguém fizer isso que ele tá fazendo, ela vai tender eu não sei, uma hora só Deus vai conseguir corrigir um negócio. Mas se tem um sujeito inteligente igual ele, né, assim, absurdamente inteligente, que consegue fazer a reintegração dessa manifestação inferior dentro dos princípios superiores, é um negócio absurdo, cara, porque, assim, porque o problema todo é esse, né, porque essa manifestação inferior que tende à quantidade, ela é mais ou menos necessária de acontecer, né? Sim, senão mas ela é um efeito da criação. Ela é um efeito da criação, mas ela precisa ser reintegrada lá em cima de novo, senão ela vira pura dissolução, né? Sim, claro. E o Wolfgang Schmidt parece que assim, eu não sei, mas eu acho que ele é o único que fez isso até agora, assim, de pegar toda essa bagunça da ciência moderna e jogar o negócio lá em cima de novo. Porque ele é um cientista de formação mesmo, né? Ele é realmente um cientista de formação, então ele tem competência para fazer isso. Todos os outros fazem isso de uma maneira muito esquemática. Só que ele tem uma herança perennialista. Alguém tem que vir alguém depois dele ainda, entendeu? Para tirar um pouco de uma herança, porque aquele negócio que você falou do Jacob Boehme, aquelas loucuras que ele ainda tem. Isso, assim, na minha humilde opinião, tá? Eu estou falando aqui um monte de coisa, pessoal, mas eu tenho muitas limitações nesse campo, né? Por exemplo, o Caio faz muita referência ao Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga é fora do comum o domínio que ele tem desses assuntos. Então, provavelmente, ele ouvindo isso aqui, ele vai identificar um monte de possíveis gafes minhas ou coisas que poderiam ser mais bem expressas, etc. Mas, assim, a gente tenta levar a sério esse negócio, e é um assunto que me agrada muito, porque o meu caminho de conversão passou por muita loucura, por nova era, por xamanismo, por um monte de coisa mesmo pesada. Então, eu precisei entender essas coisas. Pelo menos o suficiente para eu poder
ajeitar minha vida um pouquinho. E falar assim, então é melhor não mexer com esse trem aqui não e ir nessa direção aqui. Mas isso só para dizer que assim, a gente acha que hoje a gente entrou num terreno meio escorregadio, mas que é importantíssimo, né? Esse negócio, o Olavo de Carvalho tem um texto, não sei se é a Igreja Humilhada, onde ele fala da importância do resgate dessa cosmovisão antiga para a nossa prática religiosa, para a nossa vida mesmo, porque você fica jogando, você descobre que o mundo é um jogo de xadrez, mas você está tentando, você até adquiriu as peças de xadrez, mas o tabuleiro, você está usando o tabuleiro de gamão. Não adianta mudar só as peças, você tem que mudar as peças e o tabuleiro do jogo, pô. Então você se converte, mas ainda está vivendo dentro do mundo do Galileu e do Newton, cara, não dá mesmo. Aí a sua religião vai virar um fetiche. Você vai ter que ficar mostrando a famíliazinha católica na internet, fazendo esses sermõezinhos boboca. Aí daqui a pouco você vai estar lá, o cara virou, eu não entendo umas coisas. O cara vira católico, porra, o cara vira católico, você tá entendendo? Ele acredita que Deus se encarnou e veio aqui, curou cego. E aí ele vai para o Instagram e assim, claro que eu sou católico. Não, como é que é? Eu sou católico. É claro que eu faço isso, 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 isso e isso. Eu sou católico, claro que eu faço isso. Eu não sei como é que chama, deve ter um nome, esses padrões, né, de, de videozinhos que se faz na internet. E o cara, ele se converte, vira católico e ele vai lá e enfia, achata o catolicismo dentro de um padrão de comportamento, umas bobagens, cara. Eu sou meio radical com essas coisas, não sou muito de falar isso, não. Mas isso eu falo com a minha esposa, né? Com a minha esposa, aí eu solto a rédea. Mas eu sou completamente chato com essas coisas. Eu acho completamente inconveniente você. Eu acho, não é inconveniente, eu acho contraprodutivo para a sua vida espiritual. Entendeu? Você ser católico e começar a enfiar continuar vivendo com os mesmos trejeitos, usando as mesmas gírias e frequentando os mesmos lugares e fazendo participando dos mesmos esqueminhas burgueses de vida. Eu acho que não dá, o negócio é sério, pô. Entendeu? O negócio é sério. Agora, se você é católico, sua vida você tem que entender que você é um peregrino vivendo num vale de lágrimas. Isso pode parecer, às vezes, que a vida tem que ficar meio triste. Não. Porque a alegria também, por outro lado, é muito maior. O mundo é uma criação divina. Pô. Deus está falando com você através das coisas. Na verdade, é uma urgência, uma seriedade, uma sobriedade maior para lidar com as coisas. Professor, só um comentário. É uma coisa que eu estava falando, tem um grupo que eu participo aqui com o Vinícius, eu até estava comentando isso com os meninos lá. Eu amo Wolfgang Schmidt, porque eu nem entendi, eu acho que eu entendi 10% do que ele fala nos livros dele, porque é um negócio muito acima, né, das minhas capacidades, mas eu sou ousado, fui lá e li. Mas o pouco, ou muito, não sei, que ele conseguiu limpar de dentro de mim dessa visão materialista da realidade, isso me trouxe uma paz e uma felicidade, que às vezes eu falo com as pessoas assim, eu falei, cara, eu não sei se você sabe do que eu tô falando, mas o mundo ficou tão mais bonito depois disso, ficou tão assim, caramba, é uma coisa assim que é quase que, quando eu comparo com como eu percebi a realidade antes, e como eu depois que eu li a obra dele e eu comecei a olhar com encantamento, o mundo parece que clareou-se de um jeito, então não é só tristeza. O mundo humano ele continua sendo a mesma coisa, a mesma porcaria. Mas quando você para e olha para a realidade que você não precisa pagar boleto, né? Eu falei, você não precisa pagar boleto pro sol nascer, né? Sim. Então, quando você começa a olhar com esse olhar assim, traz uma paz e uma felicidade mesmo, como se você tivesse apaixonado de novo pela realidade, né? Sim. E eu tenho horror a esse negócio burguês que o senhor falou Isso também. É interessante. O mundo muda sem que fisicamente ele precise mudar. Ele muda porque você começou a captar algumas formas. Quer dizer, você estava vivendo num mundo que era o mundo do cobre. Agora, de repente, você descobriu que tem uma moeda. E quando você descobre que tem uma moeda, o cobre não saiu, ele continua ali. Percebe? É um elemento, é uma luz que apareceu. Ó. É uma inteligibilidade que se abriu. Isso é que é o fascinante. A base material do mundo é a mesma para o ateu e para o santo, cara.
Só que os elementos formais captados são completamente diferentes. E esses elementos formais, eles transmutam, transmuta um negócio insignificante desse numa coisa que pode ser valiosíssima. Percebe? O que é uma moeda para um colecionador, pô? Você não entende como é que esse cara paga não sei quantos milhões nessa porcaria. Tá entendendo? Então a forma, ela atribui valor, ela transmuta a matéria sem perder a matéria. A matéria continua ali, e, portanto, o idiota vai poder continuar achando que o mundo é só aquilo ali. Vocês estão pisando, tem um outro texto meu que eu falo isso, que eu falo daquela coisa de você aquele fenômeno pelo qual uma pessoa que é feia, de repente você começa a achar ela bonita, porque você conheceu ela por dentro, etc. Daqui a pouco fisicamente a pessoa fica bonita. Você sabe que fisicamente ela é a mesma, mas de alguma razão a luz aperfeiçoou aquilo. Uma coisa que você viu lá dentro, que é invisível, aperfeiçoou aquilo. Aí no final eu falo assim, é por isso que, apesar de pisarem no mesmo mundo, apesar do poeta, do santo e do homem comum pisarem no mesmo mundo, não é o mesmo mundo que eles habitam. É muito simples. Ó. Tem um outro texto que eu tenho ali também chamado... Na verdade, pessoal, todos os textos que eu tenho no Instagram falam desse negócio que a gente está falando aqui. Eu comecei esse negócio de Instagram, eu falei assim, cara, eu vou pegar um tema e eu vou falar só disso. E quando eu comecei a produzir aquilo, eu só falo dessa dinâmica de matéria e forma, em vários contextos diferentes. A gente vai até tentar botar isso num livro agora, que vai se chamar justamente O Salto da Forma. Salto da Forma é o título de um desses textos e é uma referência a esse salto, que faz com que as coisas se transmutem, que é o que o Caio está falando em relação a um fruto da leitura dele do Wolfgang Schmidt. Ó. Foi um salto. Tá? E por incrível que pareça, um dia eu sonhei com o Wolfgang Schmidt me explicando isso. Eu não sei se eu contei isso aqui, uma vez eu sonhei e o Wolfgang Schmidt num quadro, cara, me explicando isso assim com a perfeição. Eu falei, caramba, que coisa fantástica. Tem um texto meu chamado O Cão e a Sala de Aula, onde eu faço uma reflexão sobre o cachorro dentro da sala de aula. Onde eu dou aula é um sítio, né? E lá os cachorros ficam dentro de sala, às vezes. E às vezes eu uso isso como exemplo para os alunos, porque o cachorro, você não pode dizer que ele está dentro da sala de aula, porque sala de aula é uma coisa que não existe para ele. Tá? É que a gente confunde sala de aula com o ambiente físico. Percebe? Tá? O cachorro ele está naquele território físico onde a sala de aula funciona, mas para você perceber sala de aula, você tem que dar um salto dessa ordem, porque sala de aula envolve componentes formais que o cachorro não pode perceber, porque ele só percebe componentes formais sensíveis, ele não percebe componentes formais inteligíveis. Então, na verdade, essa dinâmica, toda a natureza é feita assim. Percebe? Uma pedra não entende o vegetal não entende um animal, o animal não entende o humano. A única diferença é que o humano, inclusive, falando do Wolfgang Schmidt, a gente exibiu o filme dele aqui, do Wolfgang Schmidt, é um filme, é um documentário, né, sobre o Wolfgang Schmidt, onde tem o Olavo de Carvalho também, o Rafael de Paula. A gente exibiu aqui em Volta Redonda e no final eu dei uma palestra. Essa palestra está no YouTube. E ela fala disso também. É bem curtinha. É antiga, né? É antiga, é bem antiga. Deve ser terrível. Agora você me lembrou de uma coisa terrível. Precisava ter lembrado Eu disso. já assisti, já. Mas enfim, na época, eu mostrei pelo menos para o Rafael de Paula, ele gostou. Então não deve ser tão ruim assim, não. Mas enfim, lá eu faço uma reflexão sobre isso, porque você vê que a pedra, o mundo do vegetal está no campo de ignorância da pedra. Né? O mundo do animal está no campo de ignorância do vegetal. O mundo humano está no campo de ignorância do... Quer dizer, o mundo humano transcende do animal transcende da planta transcende da pedra. A única diferença é que o mundo humano, o ser humano é inteligente, então ele pode compreender todos esses mundos abaixo dele e pode compreender, inclusive, que o plano inferior não compreende o superior, mas isso não impede que o superior exista.
Quer dizer, o fato da planta não compreender o mundo animal não impede que o mundo animal exista. O fato do cachorro não entender o que é uma sala de aula não impede da sala de aula de existir, ser realmente real. Essa compreensão gera no coração humano a seguinte intuição: opa, então pode ser que tenha um plano acima do meu, percebe? E que eu só consiga ver a base material dele. Eu vejo as coisas acontecendo, mas eu não vejo a mão de Deus mexendo nelas. Eu vejo um monte de coisa acontecendo na minha vida, mas eu não vejo a providência divina agindo. Eu olho para Jesus, eu vejo um homem, mas não vejo Deus. Ó. E aí isso faz com que o homem comece a se abrir para esse plano superior, mais ou menos, desculpa a pobreza da comparação, mas mais ou menos como um cachorro quando descobre um restaurante, pô. Ele não sabe muito bem o que acontece ali, mas ele fica lá na frente, porque, pô, vem comida pra caramba de lá todo dia, no mesmo horário. É o templo do cachorro, pô. E a gente, quando vai para a igreja, a gente participa da liturgia, a liturgia nada mais é do que um canal pelo qual a gente fica tentando participar um pouco mais ativamente dessa região luminosa transcendente. A liturgia serve para a gente dar saltos de forma. Enfim, pessoal, acho que ficou tarde, né? Professor, só um comentário rápido. Eu acho que uma coisa que tem me ajudado muito nisso é o simples fato de conhecer algo, né? Você entender. E travou. O pessoal é fotogênico, o pessoal trava bem. Eu, quando travo, sou terrível, cara. Só travo torto. Travou, quando você está falando o próprio fato de você conhecer, se eu não me engano, era isso. De você conhecer alguma coisa, automaticamente você percebe que existe a possibilidade, né, de não ter coisas que você desconhece, né? Então já dá meio que encaminha você nessa direção, né? Sim, sim, exatamente. O mundo vai se descortinando. É isso mesmo. Ô Flávio, ficou faltando não, eu cheguei a comentar, né? A resposta àquele segundo ponto. A gente só não se estendeu muito, mas na aula que vem a gente volta nisso e vamos prosseguir. Fazendo Não, mas isso. foi ótimo, assim, foi fantástico. Parece que abriu uma coisa assim na mente. Foi Que muito bom. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, professor. Tchau, Marcela. Tchau, Até Vinícius. semana que vem. Tchau.